Nosso tema de hoje bem um bate-papo para nós alunos, alguns que estão iniciando agora, mas hoje já estão no final da graduação, que é "E aí, formei?". É uma grande dúvida, não só para mim, mas para os meus colegas. Eu já estou também no final da graduação, do que a gente vai fazer, né? Qual caminho a gente vai seguir após a nossa formação. Então, aqui no caso, a gente tem o Davi, que foi para a área de mercado de trabalho, e temos a Renata, que está na área acadêmica. Então, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho melhor, caso vocês queiram. Pode ser o primeiro Davi, que já está com o microfone ligado. Certo. Boa noite, gente, a todos. Obrigado pela oportunidade. Quando eu era aluno, com vocês, eu pensava, será que um dia eu vou ir na semana acadêmica também? Falar alguma coisa, falar alguma experiência? E hoje estou aí. Isso é muito bom. Hoje eu estou em gestão de confinamentos, trabalho aqui na Frical. E realmente, quando você acaba de formar, assim, realmente você fica bem em dúvida. Apesar da UENF também não te dar muita opção, a não ser a parte acadêmica, por causa exatamente de falta de contato com empresas, você acaba ficando um pouco restrito a continuar com o mestrado. Mas isso não é ruim, não. No meu caso, por exemplo, foi bom. O mestrado me ajuda muito. Muito bom. Pode ir, Renata, agora, sua vez. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos sim, Renata. Então, obrigada primeiramente pelo convite, né? Boa noite a todo mundo. É muito gratificante, né? A gente voltar a casa, e eu tenho um carinho muito especial pela UENF. Sou da primeira turma de zootecnia aí, então a gente experimentou muita coisa, né? E eu tenho muita gratidão pela universidade, e tenho orgulho de ver também o trabalho que vocês vêm fazendo, né? Eu acompanho aí já há algum tempo, não diretamente, mas indiretamente, a Semana Acadêmica de Zootecnia, e eu vejo que eu fico orgulhosa de saber aí que tem alunos levando o curso de uma maneira bem bacana, inovando, né, usando essas tecnologias. Então, eu quero parabenizar vocês também pela forma como vocês vêm trabalhando aí. Eu sei que isso mostra também um preparo para o mercado de trabalho. Posso falar um pouquinho da minha experiência profissional, então, dessa pergunta ali, dessa primeira pergunta que vocês fizeram? Pode sim. Só passar para a galera, a primeira pergunta que a gente vai passar para ele, gente, é qual foi a sensação de ser um recém-formado e entrar no mercado de trabalho, né? Encarar esse mercado de trabalho, se você vai trabalhar numa empresa, se você vai seguir a carreira acadêmica. Pode dar seu parecer, Renata, por favor. Então, pessoal, eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar no campo, né? Antes de entrar na graduação, eu me via trabalhando no campo. E durante a graduação, como o Davi falou, a gente tem na faculdade, tem essa área acadêmica muito forte, né? É um diferencial que a UENF tem aí, o curso de zootecnia. E eu fui me inspirando lá, né, pelos meus professores. Alguns deles já aposentaram, não estão mais na faculdade, mas professor Carlos Augusto, professor Manuel, professor Brandão, professor Humberto, professora Rita, professor Alberto, professor Ricardo. A gente é uma galera mais antiga, e eu já não peguei muitos desses professores novos que estão aí. E também uma coisa muito bacana, né, que me ajudou a seguir essa área acadêmica, foi a Semana do Produtor Rural. Foi a primeira vez que a gente se viu lá, né,
instruindo alguém que não fosse dentro da faculdade. Então, isso foi moldando, o que antes eu tinha entrado para trabalhar no campo, foi me moldando para trabalhar na carreira acadêmica, e também tinha, né, tem ainda as bolsas de iniciação científica. Então, eu fui seguindo a carreira acadêmica. Então, o momento, a formatura, não foi, no meu caso, um momento de incerteza, né? Foi um momento de tranquilidade, porque eu já estava com uma vida programada e me preparando para entrar no mestrado, e eu vinha me preparando há algum tempo. Então, eu queria destacar duas coisas, né, desse processo. Primeiro, que a gente tem que aceitar essa mudança, né? Às vezes a gente tem que se permitir mudar, tem que ter uma percepção de que você entra na graduação e você pode gostar de outras coisas ali. E também, uma coisa importante é que eu estava me preparando para isso desde o terceiro período da faculdade. Quando eu comecei a gostar de falar, de dar aula, então eu já entrei no programa de bolsa de iniciação científica, já comecei a fazer pesquisa, já procurava fazer parte da Semana do Produtor Rural, dar curso. Então, o momento da formatura, né, já estava um pouco decidido ali a minha vida, e isso me deu tranquilidade nesse momento. E uma coisa também que eu queria destacar, né, é que eu estou na área acadêmica, mas eu entrei numa faculdade para dar aula, né, e o que pesou na hora de eu ser contratada também é eu ter experiência em várias áreas dentro da faculdade, eu ter tido contato com a avicultura, eu ter tido contato com a suinocultura, com a bovinocultura. Então, uma coisa que eu aconselho, eu vejo que isso aconteceu com os meus amigos também, né, que a gente acabou entrando ali, buscando conhecimento em várias áreas, né, e isso enriquece na hora de conseguir um trabalho também, né. Isso abriu possibilidades no meu caso, e eu conheço amigos também que tiveram essa mesma experiência. Muito bom. E a sua sensação, Davi, nesse momento de encerramento de graduação? No seu caso, você até fez um mestrado, e de se inserir em uma empresa, no mercado de trabalho. Como foi? Davi, seu microfone está desligado. A gente não consegue te escutar. Desculpa. Agora Na foi. verdade, já desde o início, assim como eu já procurei também a faculdade, já tinha essa parte acadêmica, então já sempre estava envolvido com um projeto de pesquisa. Aí tive bolsa de iniciação científica. E quando eu cheguei no mestrado, quando cheguei na parte, né, no final da minha graduação, eu já sabia que iria fazer o mestrado. Então, essa parte assim, de mercado de trabalho mesmo, eu só fui pensar depois do mestrado. Mas quando eu acabei a graduação, já estava tudo preparado já para fazer o mestrado também. E como foi essa sua entrada no mercado de trabalho após o mestrado? Aí sim veio a incerteza, porque quando eu decidi sair, eu não tinha algo assim bem fixo, não. Eu só vi que o que eu estava buscando mais era a parte técnica mesmo. E então eu simplesmente saí e fui trabalhar em casa, com semi-confinamento. Mas aí depois, exatamente pela conhecidos e amigos aí na faculdade, me indicaram essa vaga aqui. Esperei pouco tempo, assim, não, nem foi tanto tempo não, e surgiu essa oportunidade. Exatamente por falar de bolsa, iniciação científica, estar sempre em contato com muita gente, estar sempre me dedicando, surgiu a oportunidade. Muito bom. Agora vamos para a segunda pergunta. Como vocês se sentiram com essa base teórica adquirida na universidade para a entrada dessa
profissão de vocês no futuro, que vocês queiram exercer como professora, Davi como gestor, a Renata também faz consultoria, não é isso, Renata? No campo. Essa base para vocês foi uma base sólida? Ou vocês sentiram falta de alguma coisa que vocês tiveram que procurar por fora? Posso falar? Pode sim, Davi. Beleza. Então, a parte teórica da universidade eu acho fantástica, assim, já comparando com outras universidades e com outros alunos, foi, foi muito boa. Me deu tudo que eu precisava, assim, de saber, ainda mais, assim, se você dedicar o suficiente na universidade, né, e usar tudo que ela pode te oferecer, ela foi suficiente. O mestrado me ajudou muito também, e sim, foi suficiente para mim entrar no mercado de trabalho e ter assim, sucesso e crescer e ter novas oportunidades. Muito bom. E a sua experiência com isso, Renata? Então, a parte, né, o conteúdo, a base da UENF, do curso de zootecnia, ela foi muito sólida, né? Eu, né, já respondendo aí uma outra pergunta, se eu tivesse maturidade naquela época, eu teria aproveitado um pouquinho mais as matérias do ciclo básico. Mas, assim, é uma coisa que faz parte da vida da gente, né, de não ter aquela maturidade. Todo mundo fala, né? Esse é um conselho que todo mundo chega aqui e dá, ó, olha a bioquímica, olha a estatística, olha a química da vida, né? E a gente vê a importância disso quando a gente está lá como zootecnista. Como aqui, depois eu olho ali a pergunta, para só não perder. Mas a base da UENF, né, as culturas lá, a parte da zootecnia, ela é muito bem dada. A gente vê isso quando vai fazer um concurso, vai fazer uma prova. A gente pode esquecer, mas não tem nada que a gente não tenha visto, né? A parte teórica, assim, não tem o que reclamar em relação à formação na UENF. Entendi. Aí, eu acho que ele até liga um pouco com essa nossa terceira pergunta, que é se a graduação já é o suficiente para você, se vocês julgam já ser o suficiente para entrar no mercado de trabalho. Se é legal você ter um conhecimento a mais, como bolsa de iniciação científica, os projetos que tem na UENF, ou se vocês acham interessante fazer um mestrado, fazer uma pós, antes de entrar no mercado de trabalho. Então, vou responder aqui que eu já estou ligado aqui. Eu não acho que seja estritamente essencial para você conseguir se inserir no mercado de trabalho. Só que um curso de mestrado, um curso de especialização, né, isso garante um diferencial. E isso te traz uma maturidade também, né? Quando você está fazendo a graduação, você está vendo várias disciplinas, várias matérias, e aí numa especialização, no mestrado, você vai focar. Então, tem toda a parte de escrita, de leitura, então você enxerga aquela especialização ali com uma maior maturidade, e isso eu acho que é importante para você se diferenciar no mercado de trabalho, né? Você não pode, graduou, parei ali. Isso é a minha visão. Hoje a graduação, você precisa dela para entrar, é o mínimo que você tem que ter ali, né? Uma graduação bem feita. E para você crescer no mercado de trabalho, eu acho que você precisa, sim, da especialização. O mestrado ajuda muito também, como o Davi aí falou, né? Que o mestrado ajudou muito ele no trabalho dele no mercado de trabalho. É,
Exatamente, a Renata está sempre certa. Porque, com certeza, porque na verdade a UENF te dá essa, se você, né, você participa e desde o início de tudo que a UENF proporciona, então tem sempre vaga de iniciação científica, você pode participar de vários projetos. Se você desde o início faz isso, o mestrado acaba sendo uma opção viável para você e não é nem tão difícil assim. Então, se você vier de outra faculdade, de outro lugar e tentar esse mestrado, vai ser bem mais complicado. Então, pô, aproveitando essa oportunidade que já está nas suas mãos, uma universidade boa, referência em pesquisa, no meu caso, fiz o mestrado, e aí sim, saí para o mercado de trabalho. Com certeza fez diferença para mim, tanto no meu primeiro emprego, com certeza nos próximos vão fazer diferença sim. Para começar, se você for numa entrevista de emprego, com um mestrado, eles acham que você gosta de estudar, você é um cara interessado, gosta de conhecimento. Eu já ouvi isso. Então, você já te diferencia. Mas, assim, não é necessário. Tem pessoas aqui que trabalham aqui em outras empresas aqui que atendem onde eu trabalho, pessoas só com graduação. Mas todos eles tiveram bolsa de iniciação científica na universidade. Muito bom. A Manuela Lamão perguntou aqui no chat se vocês já sentiram inseguros quanto à detenção de determinado conhecimento dentro da zootecnia, que muitos julgam conhecimento simples dentro da zootecnia, e a ponto de pensar se realmente estava no caminho certo. Na verdade, eu não entendi direito a pergunta. Qual seria a pergunta? Eu também, sinceramente, não entendi muito, não. Mas se... Eu posso Eu vou repetir. perguntar? Pode perguntar, Manuela, por favor. Eu queria saber se vocês, igual eu perguntei aí, né? Se vocês já se sentiram inseguros quanto a saber, né? Algo que muitos julgam simples na zootecnia e em determinado momento, às vezes, vocês ficaram confusos, sabe? É, algo relacionado à técnica mesmo. Eu não acho a zootecnia um curso simples, assim, nada para mim parece ser muito simples, não. Eu acho que a zootecnia requer muito estudo, né? Requer muita dedicação e encontrar dúvidas eu acho que é normal. Já tive insegurança, sim, de estar cursando a zootecnia, mas não relacionada a isso, porque eu acho que não são matérias fáceis, né? A gente vê muita estatística, a gente vê muita bioquímica, tem toda a questão de visual ali, de técnica mesmo. Eu não acho que seja simples assim para você gerar essa dúvida, será que eu estou no lugar certo? Eu acho que requer muito estudo, muita dedicação. Não sei se eu te respondi. Davi, quer comentar alguma coisa? Assim, muitas das vezes você pode até achar que talvez seja algo simples, mas, na verdade, a graduação é um curso, né? Zootecnia é um curso mais superficial que você vê muita coisa, né? Em 5 anos. Então, quando você quer aprofundar mais, normalmente você busca especialização. Ou, se não, faça uma iniciação científica, ou se não, né, está sempre com um professor que sabe bem aquele assunto. Porque normalmente vai ser um assunto, sim, muitas das vezes vai ser superficial, ainda mais dependendo da matéria, por exemplo, se for uma matéria, sei lá, que vem da veterinária, a gente normalmente estuda algumas bem pela metade. Não sei se consegui responder sua dúvida. Quanto a isso, vocês tem alguma coisa que vocês pensariam falar assim, até a Renata já comentou um pouco, de voltar no tempo, de ter feito de outra maneira, de modo que pudesse ajudar vocês nessa nova etapa? Seja um estágio,
uma bolsa de iniciação científica ou ter aproveitado mais uma determinada matéria? Bom, eu acredito assim que deveria ter dado mais valor às disciplinas básicas do curso, né? Porque isso é muito importante para a gente entender nutrição. Isotecnia é nutrição, então precisa olhar para uma planilha de Excel para conta, não pode ter medo disso, né? Pode ter dificuldade, normal. Aí você precisa estudar mais, sentar e estudar, né? Se disciplinar ali e buscar ajuda, porque também às vezes a gente não consegue entender sozinho. Então, sempre buscar ajuda. O que eu teria feito, além, né, da iniciação científica, que me ensinou muito, é procurar estágio em empresa. Isso eu acho que, assim, se fosse uma coisa... Não estou falando que isso mudaria o que eu estou fazendo hoje. Eu estou fazendo... eu sou professora porque eu gosto muito de ser professora. Mas eu teria feito estágio porque eu acho que isso traz uma visão de mundo, isso traz uma visão de empresa. Eu teria procurado fazer estágio em outros estados, principalmente, e isso agregaria ainda mais como professora, sabe? No que eu estou fazendo hoje. Só essas duas coisas. Na verdade, são exatamente o que eu mesmo faria. Com certeza eu aproveitaria melhor minha graduação, porque assim, você chega na faculdade, você consegue passar em matérias nem sem estudar demais e acaba passando. Isso é ruim. É ruim que você não aproveita a matéria. Eu com certeza estudaria mais. E a parte de estágio, muita realidade. Hoje, o estágio, não só a parte de conhecimento, mas a parte de contato, eu diria que é mais essencial do que congressos, por exemplo. Eu diria que ele faz mais diferença você conhecer pessoas dentro de empresas fazendo estágio, que você mostra seu trabalho, do que no congresso. Entendi. Uma dúvida que, assim, mais ou menos minha, é que agora, na minha visão, eu dentro da universidade, eu vejo que existe muito do aluno se direcionar a uma determinada área de zootecnia já desde o início da faculdade. Alguns já gostam de gado de leite, então já fica naquela área de gado de leite, outros para gado de corte, o suíno na avicultura. Vocês veem isso como uma coisa positiva ou uma coisa negativa? Lembrando, a gente, com certeza, no decorrer da graduação, a gente vai ver todas as culturas, mas essa meio que especialização já na graduação, você se gostar mais de um tema, se isso é prejudicial ou algo do tipo. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu vou começar falando pelo microfone estar aberto. No meu caso, eu me especifiquei mais em nutrição de ruminantes em geral. Eu acho que foi válido. Na verdade, eu consegui um emprego em cima disso, então toda essa parte, inclusive do mestrado, ajudou também, que eu já tinha pesquisa em cima disso. Mas sim, era mais amplo, nutrição de ruminantes, não a cultura, né? Entendi. Então, na minha opinião, isso depende muito da pessoa, né? Tem gente que já entra na graduação sabendo exatamente o que ela quer. Eu quero trabalhar com ruminantes, eu quero trabalhar com gado de corte. Eu entrei na faculdade querendo trabalhar com gado de corte. Eu sou apaixonada por gado de corte. Mas eu tive outras oportunidades durante a graduação e eu aproveitei essas oportunidades. Então, eu trabalhei na avicultura, eu tive uma pequena experiência ali, muito pequena, com suinocultura, e uma experiência assim, de acompanhar o professor Manuel, de acompanhar os alunos do professor Manuel. Então, isso abriu o leque para eu entrar hoje no meu trabalho.
porque eu entrei para dar aula de nutrição e entrei para dar aula de avicultura. Então, se eu não tivesse tido estágio com avicultura, se eu não tivesse tido bolsa de iniciação científica com avicultura, eu não teria entrado naquele momento, né? Então, depende do indivíduo, assim, né? Tem esse aspecto positivo de você ter uma experiência ali no currículo, aquilo te trazer uma vaga. Tem outra coisa também, que eu acho que tem aluno que não sabe, não tem esse direcionamento quando ele entra na faculdade, ele não sabe o que ele quer. E aí, principalmente, ele tem que correr todas as áreas, né? Ele tem que começar na bovinocultura de leite, vai para a bovinocultura de corte, passa pela suíno, vai na avicultura, na piscicultura, porque ele tem que buscar aquilo que faz o olho dele brilhar, que motiva ele. Então, a gente tem na minha opinião, tem vários pontos de vista aí, né? Tem o estudante que não sabe o que quer, e aí, quanto mais ele andar, melhor, para ele decidir o que é melhor para ele. Entendi. Quer complementar mais alguma coisa, Davi? O microfone está desligado, Davi. Exatamente o que a Renata falou. Na verdade, eu entrei já com a visão de gado de corte. Hoje eu até mexo com isso, mas a nutrição de ruminantes, na verdade, que é o que eu atuo de verdade, então eu acabo assim, nutrição de ruminantes pode ser de vaca de leite, boi de corte, então eu sempre gostei de bovinos. Então eu especificamente nunca correr as áreas, mas com certeza correr as áreas para quem entra sem já ter um direcionamento é muito, muito importante. Com certeza. Entendi. E quanto o domínio de uma língua estrangeira, quanto vocês acham importante a pessoa ter o domínio de uma outra língua para entrar numa universidade, para dar aula, concorrer a uma vaga de emprego? Vocês julgam importante? Eu sou a prova viva de que isso é muito importante. Já me atrapalhou muito aí não ter domínio do inglês. E eu acho que a zootecnia é um curso que depende muito do inglês, né? É uma coisa que está na minha listinha ali de crescimento profissional é entrar num curso e levar isso muito a sério. Já me faltou, já perdi a oportunidade por conta do inglês. E assim, a gente tem no Brasil, na nutrição, a gente tem duas referências que são nacionais dentro da nutrição. Duas tabelas, que é o BR Corte, você tem a exigência nutricional, e você tem a tabela brasileira de aves e suínos. Para as outras espécies, é tudo em inglês. Então, as tabelas que a gente usa, o material que a gente tem para trabalhar a nutrição é em inglês. A gente precisa saber ler isso, precisa dominar isso. Então, quem tiver a oportunidade aí no início da graduação, buscar isso, se não tiver, é muito importante mesmo. Com certeza o inglês é fundamental. Eu quase não entrei no mestrado por causa de falta de inglês. Passei na prova, mas na risca. E na vaga de emprego, não, especificamente, ainda não me faltou ainda. Mas com certeza é algo diferencial. Entendi. E para entrevista de emprego, quais são as características que vocês julgam importante a pessoa ter no currículo, ou até maneira de se portar numa entrevista de emprego? Eu diria que no currículo, quanto mais atividades você fez, melhor. Mostra que você busca conhecimento. E se portar, eu acho que o principal da entrevista de emprego é a confiança. O que você fala com confiança, normalmente os outros acreditam. Se você falar sem confiança, pode ser verdade que vão duvidar. Eu diria que a principal característica, né? Você conseguir manter a sua confiança na hora de falar com o entrevistador, eu diria que é a chave da entrevista de emprego. Bom,
Posso falar? Davi, Pode. eu não tenho, assim, eu tenho algumas, na realidade eu participei de 2 entrevistas de emprego na minha vida, né? A primeira era muito nova e me faltava um pouquinho de segurança, tá? E faltou mais segurança do que conteúdo, tá? Então, segurança é muito importante, mas é preciso a gente ter segurança e humildade e ser, assim, eu acho que tem que trazer e aí eu vou falar um pouco aqui também, né, da minha experiência com relação aos meus alunos aí, em conversa com eles. A Raquel Bade, que está até aí. Uma das coisas é montar um currículo simples e objetivo, tá? Quando você vai para a empresa. Então, uma coisa muito, muito bacana também é a mensagem que você manda o seu currículo no e-mail e as pessoas dão pouco valor a isso. Você não manda um e-mail com um anexo e pronto, né? Você põe corpo da mensagem, põe um assunto, se apresenta de forma bem resumida e põe uma assinatura no seu e-mail. Isso faz parte da apresentação de uma entrevista. Então, no currículo tem que ter todos os seus dados, tem que ter seu e-mail, tem que ter seu telefone, porque às vezes as pessoas esquecem essas coisas e isso te elimina de uma entrevista, mesmo você sendo de um processo de seleção, mesmo você sendo bom, mesmo você tendo um currículo bom. Mas faltou um detalhe ali que é muito importante, que é um telefone, um e-mail, e essas coisas são básicas. E se apresentem quando vocês enviarem um e-mail. Coloca lá a assinatura. Meu nome é tal, estudante de isotecnia, graduando em isotecnia, Universidade Estadual do Norte Fluminense. É o mínimo que o e-mail tem que ter. Atenciosamente, cordialmente, né? Isso eu acho muito importante. Aí, na hora da entrevista, segurança, você bancar o currículo, então, seu currículo tem que ter informações verdadeiras. Depois que você for contratado, né, você vai ter que bancar aquele currículo. Então, ser ético, ser muito realista com aquilo que você fez durante a sua vida profissional. E tem mais alguma coisa que possa colocar? Aí, apresentação, roupa, eu acho que é importante, né, estar bem arrumado. Eu não sou uma pessoa vaidosa, mas eu procuro, quando eu vou falar em público, dar uma arrumadinha no cabelo, botar uma roupinha melhor. Então, eu acho que a aparência conta também, é a primeira impressão que a empresa, que eles vão ter de você ali, e comunicação também. Muito bom. E logo no início da carreira de vocês, assim, no campo mesmo da assistência técnica, algum momento sentiu insegurança ou se sentiu um pouco pressionado? Porque eu ouço relatos muito de questionamento de produtores a algum certo de manejo, algo do tipo. Se o fato de vocês, teoricamente, estão no início da sua carreira nesse sentido, se eles te cobraram ou te questionaram pelo fato de vocês serem novos. Posso falar? Pode. Aqui, na verdade, eu não tive contato com o produtor direto. Mas, assim, a pressão de você ser novo existe. Você tem que mostrar que realmente você tem um conhecimento técnico. Mas ninguém espera que você seja muito, né? Você tem que ter o básico de uma graduação. Realmente isso aí existe. Mas aí, com o tempo, você vai vendo que você realmente conhece as coisas. E você vai aprendendo e vai lidando com aquilo e vai crescendo. Mas a pressão existe. Entendi. Eu acho que tem segurança, sim, segurança normal, né? Se alguém falar que não tem, que nunca se sentiu inseguro, é mentira.
Mas eu acho que a forma como a gente lida com isso, né, a gente precisa passar essa segurança, mas eu acho que dentro do campo, o que me ajudou muito, né, era a comunicação que eu tinha com o funcionário. Eu trabalhei com consultoria, dou assistência até hoje, e assim, sempre cheguei no campo tentando conversar muito com o funcionário, mas aí eu estou falando, não estou falando de empresa, né? Eu estou falando de assistência ali, fazenda a fazenda, que é onde que, sim, eu fui questionada, essa menina aí não sabe nada, essa menina é muito nova, essa menina quer me ensinar o que eu faço há quanto tempo assim, né? E aí não adianta brigar, né? Não adianta você impor força, é você ir com humildade, mostrar, vamos fazer um pouquinho aqui, aí dá resultado, pronto, acabou. Você já conquistou seu espaço ali, abriu, e ninguém mais questiona a menina. Então, para mim, foi dessa forma, mas não foi sempre bonitinho assim, né? Eu tive que quebrar a cabeça também para aprender a agir dessa forma, aprender que na marra não ia. Isso funcionou para mim. A se impor a sua competência de uma certa forma, né? Mostrar que você tinha conhecimento, que era daquela maneira, e através dos resultados, que é a melhor maneira possível de você demonstrar seu conhecimento, eu acho que sem dúvida. Com humildade. Não adianta você chegar se impondo muito, né? Querendo mostrar todo o conhecimento ali naquele momento para que te aceitem, né? Eu acho que te aceitam no momento que entendem que você não está ali para trazer problema, você está para trazer soluções, né? Que você vai facilitar e normalmente o maior desafio, às vezes, no início, não é o produtor, é o funcionário. Entendi. Quanto à valorização do zootecnista no mercado, como profissional, vocês acham que tem melhorado? A profissão tem cada vez sido mais reconhecida? Como que vocês veem o mercado no momento em relação ao profissional? Na verdade, eu acho que tá sim sendo mais reconhecido. Inclusive, a vaga que eu estou hoje, ela era ocupada por um veterinário e acabou que fugiu um pouco da alçada dele e contrataram um zootecnista específico que fazia a função. E eu já tive outras oportunidades de emprego, onde só que a vaga era específica de zootecnistas. Então, acho que cada vez mais estão reconhecendo o espaço do zootecnista dentro do mercado de trabalho. Entendi. Olha, eu acho que a profissão, sim, está sendo mais reconhecida. Eu acho que o estado do Rio é complicado, né? A zootecnia é uma profissão aí muito mais reconhecida, onde tem, de fato, produção animal. Mas eu moro aqui numa roça e tem 3 zootecnistas aqui, né? E todos eles empregados. E eu tenho, assim, eu sou muito grata porque desde que eu me formei eu nunca fiquei desempregada. Eu posso ter ficado com pouco trabalho, mas nunca fiquei desempregada. E é isso. Eu acho que a gente que precisa reconhecer um pouquinho mais da nossa importância aí dentro da nutrição, buscar a nutrição, né, que é muito importante dentro do curso de zootecnia, e associar isso também ao custo de produção. Davi, acho que ainda pode falar mais do que isso, sobre isso do que eu, né, Davi? Da nutrição aí. Quando aqui no carro, a chave aqui é a nutrição, né, e custo, né? Minimização de custo e aqui qualquer centavo faz diferença, né? E com certeza só o fato deles, né, especificar que seja um zootecnista é porque eles já reconhecem que a graduação toda nossa leva a essas características, né?
Entendi. É, e vocês, o quanto vocês julgam a já fazer contato? O Davi comentou de participação de congressos, importante para essa inserção no mercado. Acho que às vezes também não só inserção, mas ter colegas, amigos, onde você pode adquirir mais informações, ver como está o mercado em outra região. Como que vocês veem isso? Na verdade, no meu caso particular, os contatos que eu tinha fizeram toda a diferença. E estão fazendo até hoje. E hoje em dia, obviamente, que você pôr um currículo na internet, há uma probabilidade de ser chamado, mas quando você é indicado para uma vaga, é bem mais real. A chance de você conseguir é bem maior. Então, como você é indicado, você conhece as pessoas conhecendo as suas competências. Então, você tem que ter contato. Quanto mais pessoas te conhecerem, conhecer seu trabalho, melhor é para você. Renato? Eu acho que a nossa rede de contato começa na graduação, sabe? Começa dentro da faculdade. Hoje eu troco figurinha com o pessoal da minha turma, troco figurinha com o pessoal que veio depois de mim, né? A gente troca trabalho, a gente se indica para trabalho e a gente se indica oportunidade um para o outro, né? E também ajuda um outro. Então, a nossa graduação aí, a UENF, é a primeira rede de contato que a gente tem. E dentro e fora disso, né, tem os congressos, que é importante para você acompanhar, para você ver o que está sendo falado de novo, para fazer também, ver aquela pessoa, conhecer uma determinada pessoa que você leu, que você viu, num determinado artigo, ouvir o que há de novo, e como o Davi falou, o que de fato, né, ajuda a gente a se inserir no mercado aí é referência, é boa referência que a gente tem. E quando a gente entra e quando a gente sai do lugar, né? Muito bom. Galera, se vocês quiserem fazer uma pergunta, pode abrir o microfone, pode botar no chat. Quem quiser, tiver com o microfone fechado, vai escrevendo aí, que a gente vai fazer já a última pergunta aqui e dá tempo de vocês lançarem a pergunta de vocês aí sem que demore. E qual é a dica que vocês dariam a um recém-formado zootecnia? Pode ser que tenha uma dica, porque também, como a Roberta disse mais cedo, depende muito do indivíduo, aquele que já quer ir para a área acadêmica, aquele que quer ir para o mercado de trabalho. Tem um grande leque, né, para a gente seguir, mas se é possível dar uma dica, qual seria? Não, eu diria que se você trabalhou bem, se você tem boas referências, não precisa ter medo não que o emprego vai vir. O emprego ou o mestrado, não sei, o que você está pretendendo, vai vir, com certeza. Pode ir, Renata. Bom, tem uma coisa aqui, né, que eu falo para os meus alunos, e quando eu estou precisando, eles falam para mim, que nós somos o que nós fazemos repetidamente. Então, a excelência não é um ato, mas é um hábito. Então, se a gente buscar lá desde o início da graduação, ou, né, uma boa parte da graduação, ou que você pretenda fazer isso no último ano da faculdade, mas que você busque sempre dar o seu melhor em tudo que você estiver fazendo, eu acho que as oportunidades vêm, sabe? Às vezes demora um pouquinho para acontecer, né? Não é justamente aquela vaga de emprego que você queria muito que acontecesse, pode acontecer depois, mas é sempre buscar fazer o seu melhor. E tem uma coisa também que eu queria falar,
que é de toda essa experiência que a Bolsa da UENF proporciona. Posso falar disso? Claro, com certeza. Porque a gente tem essa disponibilidade aí de fazer iniciação científica. A iniciação científica me ajudou muito no sentido de me tornar uma pessoa disciplinada, de me tornar uma pessoa organizada, de valorizar mais o meu estudo, valorizar mais as disciplinas, né, Davi? A gente tinha hora para ir para a agrícola, hora para voltar, um monte de responsabilidade. Então, isso ensina muito para se comportar no mercado de trabalho também. Sabe, não é só pesquisa, não. Não é só o conhecimento ali, não. Tem muita coisa ali sendo ensinada que a gente não está vendo e a gente vê quando a gente começa a trabalhar. Você é organizado, você tem responsabilidade com horário, com rotina, e você sabe trabalhar com equipe, sabe levar algumas coisas para um lado mais leve. Então, assim, a gente vê muita bolsa, né? Vê muito esse lado acadêmico aí, direcionando a gente a mestrado, doutorado, não sei o que lá. E mesmo a pessoa que quer seguir aí o mercado de trabalho, se tiver oportunidade, vai ter um crescimento aí em termos de profissional bem bacana também. Só complementando o que a Renata disse, muito interessante, é que, na verdade, hoje as empresas buscam, não é nem minha opinião, é a opinião de um técnico da Tortuga, pessoas que se relacionam bem com outras pessoas. Na verdade, o mais difícil de tudo isso é sua relação com outras pessoas. A parte técnica, normalmente todo mundo sai meio que padrão. Agora, a diferença é sua relação com as pessoas. E com certeza, se você está dentro da bolsa de iniciação científica, você tem hierarquia, e você saber lidar com tudo isso faz diferença depois. A questão do trabalho em grupo. Isso. Saber trabalhar em grupo. Comunicação. A Roberta comentou também da questão da Semana do Produtor Rural. Renata, perdão. O quanto foi importante a Semana do Produtor Rural para vocês? Assim, de que acrescentou de experiência na vida de vocês. Eu, por exemplo, estou na graduação, já pude dar algumas palestras na área de piscicultura, sendo orientado do professor Manuel, e sem dúvida foi uma experiência muito grandiosa para mim e que eu vou levar para a vida inteira. Mas tem muitos outros alunos que têm vergonha de palestrar, de falar para o público, de ter essa experiência. Como foi essa experiência para vocês? Foi enriquecedora? Agregou alguma coisa? Fez diferença? Assim, destravar, né, de falar em público, até mesmo na hora da entrevista de emprego? Na verdade, eu nunca fiz uma palestra na Semana do Produtor por causa de vergonha. Ah, é? Nunca fiz. Já participei, mas nunca fiz uma, não. Vocês acham que eu não estou com vergonha de estar aqui? Vocês acham que no início não bateu uma vergonha, um medinho, um friozinho na barriga? Sempre bate, né? É normal. Então, assim, não tem uma corujinha que fala assim, tá com medo? Como é que é? Um ditado? Tá com medo? Se arruma e vai assim mesmo. Finge que não tá e vai assim mesmo. Então, se eu dou aula hoje, né, se eu virei professora, foi essa transformação aí de Semana do Produtor, de falar em público, né, de seminário, que também tinha muito, apresentação de trabalho, e aí isso é bacana também, né, que a gente acha que isso não... professor pedindo seminário lá, isso ajuda muito, né, da gente explicar, da gente se comunicar, falar em público, e você vai ter que falar em público, independente de onde você estiver, você vai ter que falar com um produtor rural numa linguagem, um produtor, às vezes, que é advogado, né, meus patrões das assistências técnicas, todos eles eram advogados, e aí eu tinha que escrever relatório para eles. Eu voltava assim, corrigindo o erro de português. Ao mesmo tempo, você tem que chegar e conversar com
com o funcionário numa linguagem mais simples que ele entenda. Então, a gente tem que se comunicar o tempo todo. E tem que vencer, né, esse medo aí de aparecer a timidez. Eu também sou muito tímida, não parece, mas eu sou muito tímida. O mestrado me ajudou muito na parte de timidez, por causa do seminário do professor Alberto, principalmente. Mas todos os professores dão muitos seminários. E tinha seminário dele que 2 horas falando. Então, você saía da timidez para o cansaço. Então, você tinha que aprender. Foi muito bom, foi muito enriquecedor. Muito bom.